Bom, pessoal, nosso último vídeo do capítulo 18 e 19, ou dos capítulos 18 e 19, nós vamos falar agora sobre a situação de um condutor eletrizado. Só lembrando que eu tinha mencionado aqui superfícies equipotenciais, mas nós já nos referimos a superfícies equipotenciais aqui e aqui e aqui, né? Então não tem muito sentido nós falarmos sobre elas, nós já abrimos espaço para ela em outras situações. Então nós vamos falar o que acontece agora num condutor eletrizado. Em primeiro lugar, vocês estudaram lá no capítulo 17, quando vocês estudaram os fundamentos de carga elétrica, conceito de carga elétrica, força elétrica, etc. e tal, vocês estudaram a noção de condutor e material isolante. Então, qual que é a diferença entre um e outro? No material isolante, há uma dificuldade para que as cargas elétricas se desloquem lá dentro. Daí eu mencionei no vídeo anterior e no final do capítulo de vocês fala aí sobre rigidez dielétrica, que seria o seguinte: eu tenho um material condutor, eu tenho uma dificuldade, mas esse material condutor tem um limite. Então, se eu aplicar uma diferença de potencial suficiente, eu posso romper esse limite, nessa rigidez do meu isolante, e a partir daí ele passa a ser condutor. Então, a partir daí as cargas elétricas se deslocam mais facilmente, ok? Bom, nós vamos tratar aqui de um condutor. Nós vimos, voltando antes de falar do condutor, né, vocês viram lá no capítulo 17 ainda, formas de eletrização. Então, imagine que eu tenho um corpo qualquer e esse corpo ele está sendo eletrizado. E nessa eletrização eu estou, no caso aqui, retirando cargas negativas, né, para que ele fique com excesso de cargas positivas desse lado. Se eu tiver um isolante, vai ficar com essa configuração. Agora, se eu tiver um metal, ou seja, um condutor, os metais são condutores, o que acontece nesse sistema? Essas cargas elétricas negativas que estão acumuladas aqui, elas vão sofrer repulsão entre elas. O que significa isso? Elas vão atrair os elétrons que estão nesse lado, aqui está faltando, e os elétrons vão caminhar para cá. Eu vou fazer uma análise como se as cargas elétricas positivas se deslocassem, ok? Acho que fica mais claro pensar assim. Então eu tenho essas cargas elétricas em demasiado aqui, tem excesso aqui. Essas cargas vão se repelir e elas vão se repelir e vão se deslocar para o outro lado. Mas quanto que elas vão se deslocar? Todas vão se acumular desse lado? Vai de metade para cá, metade para lá? Não. Na verdade, pense que isso aqui é um bloco, um conjunto de metal, né, um material, ele é tridimensional. Essas cargas, uma vai empurrar a outra, uma vai repelir a outra e elas vão se distanciando entre si. Até que, qual é o limite? A força que todas, eu tenho, por exemplo, analisando essa carga aqui, a força aplicada por todas as outras cargas seja nula. A resultante entre as forças seja nula. Então elas vão se distanciar. E a resultante de forças aplicadas sobre a carga 1 vai ser nula, sobre a carga 2 vai ser nula, sobre a carga 3 vai ser nula e assim por diante. Quando isso acontece, nós dizemos que nós temos um equilíbrio eletrostático, ok? E aí eu também posso pensar, aonde que essas cargas vão ficar? Vão ficar ao longo de todo o volume do material que eu estou trabalhando? Não, porque as cargas que estiverem lá no centro vão se repelir, elas vão ser direcionadas para a borda. Então significa que essas cargas todas vão se acumular nas bordas desse material eletrizado. Tanto faz se é positivo ou se é negativo, ok? Beleza. Bom, e aí o que acontece com esse material? Ou melhor dizendo, o que acontece com a configuração de campo elétrico nesse meu material? Bom, se as nossas cargas estão todas na superfície, nós temos que, por exemplo, nesse ponto A, essa carga aqui está aplicando está gerando um campo elétrico na superfície. Lembrando só que essa carga está na superfície, tá? Não está dentro, ele é só uma representação, não teria como fazer. Então ela está gerando um campo elétrico aqui na superfície dela. Essa do lado gera outro, essa do lado gera outro, essa do lado gera outro naquele ponto. E óbvio, ela gera em todos os pontos aqui, ok? Mas eu estou analisando esse ponto. Nós já vimos lá no caso da esfera que eu vou fazer a soma vetorial disso aqui, eu vou ter um campo elétrico resultante. E aí é um negócio mais legal.
esse campo elétrico resultante no ponto em que eu estou estudando, não interessa se é no ponto A, no ponto B, no ponto C ou no ponto D, ele vai ser sempre perpendicular 90 graus com a superfície. Ótimo, né? Legal. Segunda coisa que eu observo aqui, segunda situação fundamental que eu observo. Se eu for olhar lá dentro agora do meu corpo, desse corpo que eu estou analisando, esse cara vai ter um campo elétrico que vai aplicado sobre esse sobre esse. Cada carguinha dessa da superfície vai influenciar no campo elétrico nesse ponto, assim como vai influenciar nesse, assim como vai influenciar nesse, ok? Bom, mas eu vou olhar só para esse. Aí eu vou fazer a soma vetorial desses campos elétricos nesse ponto. Qual vai ser o resultado? Ao somar vetorialmente, eu tenho que o campo elétrico nesse ponto aqui é nulo. Nesse ponto é nulo, nesse ponto é nulo, nesse é nulo, nesse é nulo. Em qualquer ponto no interior é nulo. Então, no interior do corpo de um condutor eletrizado, o campo elétrico é sempre igual a zero. No interior de um condutor eletrizado, o campo elétrico é igual a zero. Não interessa a configuração desse campo elétrico, desse corpo. Desculpe. Notem que aqui eu peguei as configurações mais esdrúxulas. E aí, se eu for para aquela configuração que a gente já estava estudando, para a minha esfera, eu já fico ligado em algumas coisas. Aqui ó, eu tenho a esfera e eu tenho 3 pontos que eu vou analisar, A, B e C. A e B estão no interior e C está na superfície, bem na superfície, não é fora da superfície, é na superfície da minha esfera, ok? Vocês já me falaram, agora não tem como voltar atrás, com certeza ninguém discordou até agora, que no interior o campo elétrico é igual a zero. Se o campo elétrico é igual a zero, eu vou analisar o potencial elétrico. Bom, o campo elétrico eu já sei que é igual a zero, então desculpa, vamos voltar para essa análise aqui. Ó. O gráfico do campo elétrico em função de R. O que fica? A gente já tinha falado que do raio era igual a R ao quadrado, né, R ao quadrado, então ele tem esse decaimento, né, fora da esfera, que é o raio da esfera. Agora, dentro da esfera, que é essa região, desde o ponto zero, lá no centro da esfera, o que eu tenho? É zero. Então eu vou ter aqui uma queda. O meu campo elétrico ele só passa a ter valor a partir da superfície e aí ele decai. Ele é máximo na superfície e decai. Ok? O módulo dele é máximo na superfície e decai. Bom, aqui nós temos, já que nós entendemos como se comporta o campo, vamos entender como se comporta o potencial elétrico, né? Então nós vamos analisar, nós já vimos que a diferença de potencial de VA até derivar dA do ponto A e B, então VA menos VB, é o trabalho para sair de A até B sobre a carga elétrica aqui. Só que nós já sabemos que se o campo elétrico for igual a zero, a força aplicada sobre essa carguinha também é igual a zero. Na verdade, nós já tínhamos definido isso quando nós falamos em equilíbrio eletrostático. Ela atinge o equilíbrio eletrostático quando a força é igual a zero, quando a força sobre as cargas é nula. Então não vai ter uma carga, não vai ter força aplicada sobre as cargas. O sistema está em equilíbrio eletrostático. Então, se a força é zero, o trabalho é força vezes de distância. O trabalho é zero. Então a diferença de potencial vai ser zero. Se a diferença de potencial entre A e B for zero, significa que VA igual a VB. Então o potencial nesse ponto é igual a esse ponto. A mesma coisa vale para esse, ou seja, VA igual a VB igual a VC. Ou seja, o potencial em qualquer ponto dentro da esfera até a superfície vai ser igual, vai ser constante. Então eu tenho aqui uma linha constante e depois o decaimento. Legal, né? Bom, com isso, de posse desse conhecimento, nós podemos entender, o campo elétrico é zero, não há força elétrica lá dentro sobre carga nenhuma, o potencial elétrico lá vai ser constante. Perfeito. Vamos entender agora algumas aplicações disso. A principal aplicação desse conceito é o que nós chamamos de blindagem eletrostática. Muitos de vocês já devem ter trabalhado ou com cabo de som para algum instrumento musical, guitarra, teclado, e vocês vão lá comprar, vocês compram um cabo blindado.
Alguns de vocês já fizeram a instalação elétrica de cabo de rede na casa de vocês. Vocês vão comprar um cabo lá, vocês têm a opção de comprar um cabo blindado ou um não blindado. Daí vocês, não, para não ter interferência eu quero blindado. Aí você compra um blindado. O que significa isso, gente? Essa ideia aqui seria basicamente um cabo daquele, um corte transversal, onde eu tenho as cargas se acumulando no exterior e lá dentro o campo elétrico é igual a zero. E qual é o impacto disso no meu sistema, no meu cabo de som, no meu cabo de rede? O impacto é que esse sistema ele é similar a esse sisteminha aqui que aparece para vocês, que se chama gaiola de Faraday. O que é a gaiola de Faraday? Eu tenho aqui um indivíduo que está dentro de uma gaiola metálica, efetivamente gaiola metálica, e ele está tentando ouvir o celular dele, que ouvir um rádio, correto? O rádio não vai captar as ondas eletromagnéticas que chegam do ambiente, correto? Não vai captar essas ondas eletromagnéticas que chegam do ambiente. Por quê? Porque lá dentro, se eu estou falando em ondas eletromagnéticas, significa que eu preciso ter um campo elétrico e um campo magnético oscilando. Isso são ondas eletromagnéticas. Ondas que têm campo elétrico e campo magnético oscilando simultaneamente. Se eu estou dentro de uma gaiola de Faraday, lá dentro não pode ter oscilação, melhor, não pode ter campo elétrico. Então não vai ter oscilação do campo elétrico. Portanto, meus equipamentos não funcionam. E aí acontece quando você entra num prédio, quando você vai no estacionamento do shopping. Mas por que, professor? É a ferragem do prédio. A ferragem do prédio funciona como uma gaiola de Faraday. Aqui eu tenho algumas situações mais bonitas, tal, né, onde eu tenho um carro, e aqui eu tenho um gerador de altíssima tensão, né? Gerador de Tesla, né, de altíssima tensão, ele gera uma faísca aqui, um raio, porque ele quebra a rigidez elétrica do ar e o raio é gerado entre o gerador e o carro que está aqui. O carro funciona como o quê? Uma gaiola de Faraday. Ele nada mais é do que um condutor eletrizado, em que todo esse campo elétrico que chega até a superfície não entra. Lá dentro o campo elétrico é igual a zero. Aqui mais uma demonstração, aqui é só uma demonstração mesmo do indivíduo, que ele está com uma gaiola de Faraday vestindo ele, não está tocando ele, está vestindo, e ele, a minha bobina de Tesla aqui solta raios sobre ele, dada a diferença de potencial, e não acontece nada com ele. Aqui que eu mostrei para vocês, cabos, né? Pode ser cabo de som, cabo de rede, tem vários cabos de eletrônica que eu uso muito, que são muito sensíveis. Então os campos elétricos que estão aqui em volta, que chegam no meu cabo, que poderiam interferir no sinal que eu tenho aqui, vão ser anulados, dada essa malha de cobre ou de alumínio que é colocada aqui, essa malha metálica, ok? Alguns prédios utilizam sistemas para inibir a blindagem eletrostática, outros têm necessidade, quando você trabalha com rádio, com TV, com transmissão, você não quer que os seus equipamentos sejam afetados em laboratórios de medidas muito sensíveis, você cria uma gaiola eletrostática na sala, de forma a isolar você de outras interferências externas, né? E daí eu faço uma análise aqui, não sei se alguém já viu uma cena como essa, né? Que eu digo que é o uso mais importante dos malucos aí que usam chapéu de alumínio para blindar as interferências, ou melhor, o domínio de civilizações alienígenas, né? Agora está em voga as reptilianas, né? Para blindar o domínio de civilizações alienígenas sobre o cérebro humano. A ideia, eu sei que é ridícula, estamos falando aí mais um terraplanismo, mas a ideia é, como a gente vê, né? Um terraplanismo baseado numa noção científica. A noção, o conceito científico é real. Ok? Blindagem eletrostática, ela existe, mas a sua aplicação é simplesmente mais as terraplanismo aí dos malucos que saem por aí. Ok? Um abraço a todos e qualquer coisa continue me perguntando e vão me procurando aí para a gente tirar as dúvidas. Tchau, tchau.